Olha só, mesmo com as chuvas ainda em andamento, né, lá no Rio Grande do Sul, os setores produtivos já começam a contabilizar os prejuízos gerados em todo o estado. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios aponta que somente o agronegócio já reúne danos financeiros de mais de 506 milhões de reais. Isso porque apenas 25 municípios dos mais de 300 afetados já começaram a repassar essas informações à entidade. Esse, inclusive, é o assunto da participação de hoje do consultor de agronegócio e colunista aqui do canal AgroMais, o Celso Ricardo. Celso, primeiramente, um bom dia. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Agromanhã. Bom dia, Felipe. Prazer estar contigo de novo aí. Celso, uma satisfação nossa em recebê-lo. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre esse cenário, Celso, eu queria saber de você. Eu sei que é gaúcho, não sei se você está no Rio Grande do Sul. Queria saber até que ponto você sentiu de fato, pessoalmente, esse impacto, né, dessa tragédia no Rio Grande do Sul, seus familiares, enfim, não sei qual região da sua família. Eu queria um relato pessoal seu, até que ponto, então, essa tragédia chegou até você, digamos assim. A gente teve uma variação de sinal com o Celso. Vamos ver se a gente consegue recuperar o acesso com ele. A gente vai tentando aqui tentar recuperar, vai tentando voltar com o sinal aqui com o Celso Ricardo, ele que vai trazer para a gente esse cenário sobre os prejuízos, né, gerados e já contabilizados para o agronegócio lá. Oi, Celso, a gente conseguiu restabelecer o sinal com você. Eu estava aqui, Celso, perguntando, querendo de você primeiro, antes da gente trazer esse cenário maior, um relato pessoal seu, saber aí até que ponto essa tragédia no Rio Grande do Sul alcançou aí, de repente, a você, seus familiares, não sei exatamente qual é a cidade, a sua cidade, né, no Rio Grande do Sul, enfim, queria um relato pessoal seu antes da gente chegar, de fato, a esse cenário maior. Felipe, eu sou natural da cidade de Bagé, lá na fronteira com o Uruguai, na metade sul do estado. A minha família, pais, moram lá. Eu estou residindo hoje aqui na região da Grande Porto Alegre. E o impacto para todos nós, né, direto ou indiretamente, ele está sendo muito forte, negativamente falando. Estradas fechadas, os supermercados já com muito pouco produto, e isso é uma das coisas que assusta muito, né, porque as pessoas, mediante uma tragédia dessas e ilhadas do jeito que estão, ainda sem ter contato com o restante do estado, acaba causando um pânico para todos, e a correria para os mercados, para os postos de combustível, ela é nítida, né? As pessoas criam um pânico muito grande e acabam se abastecendo, e isso, de uma certa forma, gera um pouco de transtorno e preocupação para as pessoas que não têm condições melhores para fazer o mesmo. Então, essa situação que o Rio Grande do Sul vive hoje, é impossível ela não estar causando reflexos negativos em toda a população, em todas as regiões do estado, independentemente daquelas que venham sofrendo mais ou menos com as enchentes. Então, é preocupante, e todos nós que estamos hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul, seja por meio de rodoviárias, para ter acesso a outros municípios, até mesmo pelo aeroporto de Porto Alegre, que está fechado, está causando danos e preocupações extremas para toda a comunidade gaúcha. Celso. Bom, a gente trazendo um olhar então um pouco maior, direcionado aqui ao nosso setor do agro, a gente já pode dizer que o agronegócio é o setor mais afetado pela catástrofe, eu acho, né? Vários segmentos aí já têm se manifestado, demonstrando que foram de fato afetados de forma muito veemente, de muito forte por conta dessa catástrofe, né? O agro, de fato, é o setor mais prejudicado, né? O Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, ele vive de características extremamente agrícolas, né, ou agropecuária. E, diferentemente de um problema sério que nós vivemos agora recentemente com relação à quebra de safra, que ficava mais ou menos direcionado à área destinada para uma plantação, que já era muito ruim para o produtor rural, hoje o cenário é ainda pior. Nós não falamos apenas da lavoura em si, nós estamos falando de percas e prejuízos financeiros, porque insumos foram levados pelas águas, equipamentos foram levados pelas águas. Nós vimos diretamente no campo máquinas agrícolas tombadas, caminhões tombados. Então, silos e armazéns com problemas,
De uma maneira geral, se nós considerarmos a cadeia de valor do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, do campo ao produto, do produto à mesa, todos foram afetados e não somente para essa safra, para esse momento. Esses prejuízos financeiros que estão se acumulando a cada metro de água que vem baixando, consequentemente já vão trazer problemas para a próxima safra. Não é algo momentâneo, não é algo que se resolva agora, mesmo o governo federal disponibilizando valores para que haja uma reconstrução, os reflexos negativos vão se estender e não somente para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, como um grande produtor de alimentos, esse problema, essa crise hídrica que está tendo aqui, essas chuvas em abundância, vão trazer reflexos também para o restante do país. É triste a situação, mas como eu disse, não se fala apenas em um determinado ponto. O setor agrícola ou agropecuário no Rio Grande do Sul, em todos os momentos, está sofrendo muito e isso vai impactar diretamente, ou já está impactando, né, no consumidor final. A gente viu aí, né, esse levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, dizendo que os prejuízos já estão ali na casa dos 500 milhões de reais, somente para o setor do agronegócio. Esse prejuízo deve ser muito maior à medida que os levantamentos dos municípios acabem sendo repassados, as informações acabem sendo repassadas, né? E para o agricultor, para o produtor rural, fica impossível. Tem muita gente que perdeu tudo. Vai ficar impossível conseguir começar tudo do zero se não houver, de fato, algumas medidas de socorro, de amparo a esses agricultores e produtores. Então, na sua avaliação, é preciso que as políticas públicas, os responsáveis públicos, né, que eles tenham um olhar agora voltado para esses agricultores, para o setor do agronegócio, em relação a várias medidas, né, que podem surgir aí. Felipe, com certeza, nós já viemos falando de um setor que vem sofrendo muito pela queda dos preços das commodities, e aí a gente fala da soja, do milho, até mesmo da bovinocultura de corte. Esse produtor rural já vem sofrendo muito, com margens de lucro muito pequenas, às vezes nem existentes. E nesse caso agora vai ser um prejuízo financeiro que já vai vir sobre uma situação financeira que não era positiva. Então não vai ser fácil o produtor rural se estabilizar ou conseguir. Isso dependeria de uma série de cenários, por exemplo, que os preços das commodities e o custo de produção, que tem uma representatividade muito grande no preço, conseguisse se estabilizar. E a partir daí, nós estamos falando de uma questão econômica, né, que vai vir juros sobre juros, principalmente sobre as linhas de crédito. Nós estamos falando de um plano safra, de custeio, de investimento e comercial. Tudo isso vai ser abalado. Hoje eu vejo uma política pública que deveria ser extremamente necessária, ser colocada em pauta para que nós conseguíssemos nos estabilizar e equilibrar produção, produto e consumo, seria pegar esse produtor rural que está passando por esses problemas climáticos terríveis e, no mínimo, zerar as suas dívidas para dar a esse produtor rural uma estabilidade para que ele possa investir novamente e seguir produzindo. Dívida zerada e crédito, se isso não houver, né, esse equilíbrio em termos de oportunidades, esse produtor rural não vai se estabilizar. Muitos acham que dentro do agronegócio o produtor rural ele tem uma lucratividade extrema, e isso não é verdade. Numa situação como essa que nós estamos falando de catástrofes climáticas, o governo federal junto com o governo dos estados precisa ter uma força-tarefa muito bem montada, porque nós estamos falando de um país e no Rio Grande do Sul, um estado extremamente agrícola que precisa se estabilizar, até porque o Brasil tem a sua economia fortalecida a partir do agronegócio. Muito bem, Celso. Eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui, trazendo esse cenário, né, dos prejuízos, o que a gente pode esperar. Acho que, como eu disse, esses levantamentos estão começando agora, acho que muita coisa está para acontecer ainda, a gente ainda vai trazer muitas repercussões aqui ao longo da nossa programação nos próximos dias. Queria agradecer por enquanto a sua participação, desejar uma ótima semana aí na medida do possível, né? E a gente volta a conversar na semana que vem sobre um novo assunto, Celso. Muito obrigado, Felipe, eu estou à disposição de vocês aí no momento que precisarem. Valeu. Um abraço.